Olá, pessoal, nós vamos continuar então aqui com os nossos estudos de caso. A professora tinha solicitado 2 estudinhos de caso na última aula. Vou estar mostrando a resolução deles aqui para vocês. Então, primeiro, caso A, né, SJ, sexo feminino, 59 anos, encaminhado de serviço de emergência, chega ao PA com dificuldade respiratória, com batimento de asa de nariz, hipertensa, taquipneica, febril, normocárdica, com pulso cheio e forte. Soube por uma mensagem do seu patrão a desligaria temporariamente nos próximos 4 meses devido ao coronavírus. A mesma está há 4 meses trabalhando no comércio, em substituição a uma funcionária que está em puerpério, faz diária aos finais de semana e relata que no último sábado estavam todos gripados. Está consciente, orientada, tá? E chorosa. Apresenta hipertensão, diabetes, faz uso de medicação conforme sente necessidade e não conforme a prescrição. Foi internada com acesso venoso periférico em membro superior esquerdo e aguarda a realização de raio-x, de tórax e mais exames laboratoriais, tá? Primeira coisa que a prof faz, eu marco, eu grifo, tá? Quais foram os principais problemas que eu encontrei aqui, tá? Então, confiram no de vocês e vejam se depois, na hora de elencar esses problemas, tá similar ao da pro, tá? Lembre-se de não se desesperar, tá? Então, primeiro, dificuldade respiratória, batimento de asa de nariz. Pro, o que é esse batimento de asa de nariz? Quando o paciente ele tá sem conseguir respirar ou sentindo essa falta de ar, ele acaba usando a musculatura acessória. Então, o nariz acaba dando uma aumentadinha, né? A gente acaba utilizando essa parte mais flexível no nariz na parte da inspiração. Outro termo que vocês podem ouvir é a utilização da musculatura acessória, vendo os espaços intercostais, tá? Então, quando ele tá com muito sofrimento respiratório, a gente pode conseguir ver esse movimento na parte das costelas. Hipertensão, taquipneica, contato com possíveis transmissores da gripe, isso é um problema também, né? Chorosa, preocupada, angustiada, tem os antecedentes de hipertensão e diabetes e baixa adesão ao tratamento medicamentoso. Segundo passo, eu vou agrupar em evidências. Primeiro, a alteração dos sinais vitais, depois essa parte psicológica, chorosa, preocupada, angustiada, teve um contato com pessoas doentes, né? E a presença dos antecedentes pessoais e não está utilizando a medicação de forma correta. Segue o baile, vai pegar o MANDA, vai olhar o sumário, né? Vai tentar ver quais domínios se encaixam nos problemas que essa paciente pode ter e vai item por item no sumário anotando as páginas para a gente ver se esse diagnóstico se enquadra ou é descartado para minha paciente, tá? Os domínios que a Pro encontrou, então, são relacionados à promoção de saúde, eliminação e troca, atividade e repouso, enfrentamento e tolerância e conforto. Professora, mas eu acho que tem alguma coisa na autopercepção. Então, você vai olhar todos os diagnósticos de autopercepção e se identificar, realmente pode incluir, né, essa categoria, esse domínio, tá? É porque a Pro já faz uma leitura prévia desse estudo de caso e imagino que sejam esses os itens que vão contemplar o diagnóstico de enfermagem. Vamos lá, primeiro domínio, eu posso ter um comportamento de saúde propenso a risco e uma manutenção ineficaz da saúde. Olha lá, definição, incapacidade de identificar, controlar ou buscar ajuda para manter a saúde, isso, né? Ela não está sendo capaz, né? Características definidoras, ausência de interesse em melhorar. Ela falou que queria melhorar as condições de saúde, que ela falou que ela toma a medicação conforme ela acha que precisa, tá? Quais os fatores relacionados, ou seja, qual que é a causa disso? Provavelmente uma estratégia de enfrentamento ineficaz, tá? Que ela não está não está conseguindo enfrentar esses problemas de saúde dela, talvez pelas condições de vida dessa paciente, tá? E o segundo, comportamento de saúde propenso a risco. Tenho a definição, a capacidade prejudicada de modificar o estilo de vida e as ações de forma a melhorar o nível e bem-estar. Características definidoras, fala em agir de forma preventiva, ela não está tomando a medicação
E fatores relacionados à causa disso, compreensão inadequada. Talvez ela não tenha entendido ainda qual que é o real problema dela. Lembra que a gente tem agora também população de risco, que é uma nova categoria, né? A gente vê aqui, ó, pessoas que são desfavorecidas economicamente podem ter associação com esse diagnóstico, que é o caso dessa nossa paciente, que tem esse problema, tá? Esse diagnóstico de enfermagem. Domínio 3. Troca de gases prejudicadas, vai lá. Olha, definição. Excesso ou déficit na oxigenação. Como que eu sei isso? Qual que é o sinal e sintoma? Tem até aqui, ó, batimento de asa e de nariz, tá? Padrão respiratório anormal, taquicardia, tá? São itens que a gente pode estar encontrando. Fatores relacionados, tudo aquilo que a gente vai desenvolver junto em relação à clínica dessa paciente. Então, eu tenho essa troca de gases prejudicados. Em relação ao domínio 4, atividade e repouso, eu encontro padrão respiratório ineficaz, risco de pressão arterial instável, tá? Os demais não achei com grande relevância, tá? Mas eu coloquei todos para vocês verem como a gente tem que ir selecionando, tá? Aqui, padrão respiratório ineficaz. A definição, inspiração ou expiração que não proporciona ventilação adequada, né? Ela tá com taquipneica, características definidoras, que senão é sintoma, e os fatores relacionados, tá hiperventilando, ela tá batendo asa de nariz, ela tá com ansiedade, ela tá com taquipneica também, tá? Então, ela tem esse padrão respiratório ineficaz. Risco de pressão arterial instável, porque ela não toma, né? Ela tem uma inconsistência nesse regime medicamentoso, ela não aderiu de forma correta ainda ao tratamento medicamentoso, pensando que ela tem uma hipertensão crônica já, né? Uma doença crônica. Domínio 9, ansiedade, enfrentamento ineficaz. Dentro da ansiedade, eu concluo que ela tem essa definição, ela tem algumas características definidoras, sinais e sintomas, ou preocupação em razão de mudanças, ela está pensando que vai ser demitida, e ela tem conflitos sobre as metas da vida dela, né? Ela faz diária, ela trabalha no comércio, então eu posso dizer que ela está ansiosa, tá? Esse tipo de ansiedade é diferente do diagnóstico médico de ansiedade. Aqui a gente vai tentar minimizar esses sinais, essa clínica dessa paciente por meio de outros cuidados de enfermagem, tá? Enfrentamento ineficaz. A gente não encontra características definidoras, então eu descarto. Em relação ao conforto prejudicado, né? Ela tá chorosa, tá com desconforto com a situação, tá com fatores relacionados, o controle situacional insuficiente, ela não está com domínio da situação. E vou finalizar. Esse aqui a gente já encontrou 7 diagnósticos. Aqui eu apresentei primeiro por ordem que eu fui encontrando, tá? Então, esses grupos estão indo conforme os domínios que eu fui encontrando. Depois que eu escrevo todos eles por extenso, colocando, né, a característica definidora, o fator relacionado, o termo correto para cada um, né, eu vou ordenar por ordem de prioridade, tá? Da maior para menor, tá? Então, é isso aqui, esses primeiros itens que a gente vai estar se preocupando inicialmente, tá? Dúvidas, questionamentos, falem com a Pro. Esse estudo de caso 3 eu passei para vocês também na aula anterior. Agora eu quero que vocês revejam com calma e no final dessa aula do estudo eu já vou postar o gabarito, ok? Um beijo e bom final de semana.